Pessoal, agora partindo para a aplicação cada vez mais prática aí das coisas que a gente está aprendendo, né? Depois vocês vão ver isso também na geologia de engenharia, etc., geotecnia, né? Mas é importante a gente colocar isso aqui agora. As noções de atrito entre os sólidos e os critérios de ruptura. A gente vai usar bastante aí o diagrama de Mohr para isso, né? Bom, o atrito pode ser entendido como uma força contrária à força aplicada sobre um corpo, né? Uma força que reage. Uma força de resistência oposta àquela força que você coloca para movimentar o corpo. Só ocorre movimento, né, você só vence a inércia aí quando a força aplicada é maior que a força de atrito. Estou colocando esses símbolos aqui porque a gente vai usar nas equações, tá? Se a gente conhece o peso do corpo e a força de tração aplicada, pode-se no experimento, né, experimentalmente o cara vai lá e registra a razão força sobre peso, né, e repete o experimento aumentando o peso do corpo sem aumentar a área de atrito, né, e com isso você vai ter uma série de dados aí, né, com pesos diferentes para você ver se consegue estimar qual que é o atrito entre o corpo e a superfície. Se você repetir isso algumas vezes, você vai verificar que essa razão TP ela permanece constante, né, quer dizer, tem um fator aí que relaciona os dois de forma positiva, né? Considerando que a força normal ao plano de deslizamento é igual ao peso P, né? Gravidade aí, e que a força de tração é igual a Fs, a gente pode escrever então T sobre P é igual a Fs sobre Fn. Como as duas forças atuam sobre a mesma área, Fs e Fn a gente pode transformar em tensão cisalhante normal, né? A área vai ser a mesma. E isso aí a gente vai transformar em tangente de um ângulo φ. O que é esse ângulo φ? Ele é conhecido como ângulo de atrito interno e ele varia para cada tipo de material, tá? Então, cada tipo de material que a gente vai estar aplicando uma força, né, ou cada tipo de rocha, né, ele vai ter um φ específico, tá bom? Uma razão aí que entre cisalhante e normal que se mantém constante. No momento em que a força de atrito é igualada pela força de tração, ocorre a ruptura, né, o deslocamento do material em questão. Então você vai pôr uma força de tração ali até que o material rompa ou comece a deformar, né? E nesse momento a resistência ao cisalhamento, o cisalhamento é o τ, né, o σs, é igual à tensão cisalhante, né, no momento que rompe, né, é o momento que as duas forças se igualaram. E a gente pode escrever, né, τ ou σs, né, só passar o σn para lá, σn tangente de φ. Essa equação ela é igual a uma equação de uma reta, tá bom? Que passa na origem, né? Quer dizer, y é igual a x mais b, onde b é igual a zero, né? E o y, no caso, vai ser o τ, né? X é igual a σn e o coeficiente angular é igual a tangente de φ. Então, dependendo do ângulo φ, aí você vai aumentar ou diminuir a inclinação dessa reta que passa na origem. Quando essa reta é colocada junto com o diagrama de Mohr, ela demarca o limite entre a região estável, onde a gente não tem ruptura, e a região instável. Ela é conhecida como linha de ruptura ou reta de Coulomb, em homenagem ao seu descobridor. Então está aqui do livro lá, Tensões e Deformações em Rochas, né? Eu mostrei esse livro lá no começo do curso, né? A gente tem aqui vertical aqui tal, horizontal σn, ou σs, se você quiser, né? E aqui a reta, né? Essa reta, a equação dela é essa, tal é igual a σn tangente φ. Φ é esse ângulo aqui, né? Vai depender, a inclinação da reta vai depender desse ângulo de atrito interno. E aqui a gente tem duas opções aqui, né, de ciclos de Mohr, aqui é um estado de tensões, σ1, σ3, onde o material vai permanecer estável, e aqui o estado de tensões onde ele tangenciou a reta de Coulomb. Nesse ponto aqui o seu material vai romper, né? Então, qualquer estado de tensão, σ1 menos σ3, cujo ciclo está abaixo da reta, vai estar numa condição estável. Quer dizer que os esforços que você está aplicando no material são menores do que as forças de resistência do material. Então, o material não vai romper. Se a gente aumentar o esforço, por conseguinte, o esforço deviatório, o ciclo vai aumentar de diâmetro. Então, a gente tem que aumentar a diferença entre σ1 e σ3 até que ele vai tocar na reta de Coulomb. Nesse momento vai ocorrer a ruptura ou movimento do material. Então, o plano no qual ocorre a ruptura, né, pode ser facilmente lido direto do ponto em que o ciclo tangencia a reta de Coulomb. Né? Esse ponto P, ele vai fazer um ângulo aqui, né, que é o ângulo com o seu σ1 ou com o seu σ3, dependendo do que você quer falar. E para materiais não coesivos, essa ruptura vai ocorrer quando, né? Quando 2σ foi igual a 90 graus, está aqui, né, mais φ.
esse φ é o ângulo de atrito interno, tá? Ou θ é igual a 45 mais φ sobre 2, pode ser também, né? Para materiais coesivos, o efeito da coesão é colar o corpo no plano de cisalhamento até que ele seja deslocado. Então a gente adiciona um novo fator na equação da reta de Coulomb, né? C, que é a coesão. Então agora aqui, ó, sua reta de Coulomb não vai passar mais na origem, né? O y ax mais b, a gente deu um valor aqui para o b, que é esse valor C. E vai deslocar então a reta da origem. O que vai acontecer, né? Vai ficar mais difícil de romper o seu material. Você precisa de mais esforço deviatórico para fazer o círculo de Mohr chegar lá e romper seu material, né? Na prática, torna mais difícil que ocorra um movimento. Então, o que acontece aqui praticamente para a gente pode tirar uma conclusão. Ó. Se você tem um material, uma rocha, né, totalmente coesa, para você falhar essa rocha, esse pacote de rochas pela primeira vez, você tem que aplicar uma tensão cisalhante que iguale a soma da coesão e a resistência ao cisalhamento, né? Por outro lado, se o material já possui uma falha, o efeito da coesão é anulado, né? Então, quer dizer, ele já perdeu essa coesão, né? Ele já é um material que é descontínuo, ele possui uma falha, né? E nesse caso vai ser muito mais fácil você reativar essa falha numa tensão cisalhante bem menor, né, do que é necessário para gerá-la da primeira vez. Isso aí, gente, tem umas consequências assim enormes para um monte de coisa na geologia estrutural, tá? E na geotecnia também, né? Quer dizer, se você tem um material que ele já tem descontinuidades, é muito mais fácil você deformar esse material, você precisa de muito menos esforço e ele vai deformar muito mais facilmente naquela direção que já estava deformada, né? Se você tem um material completamente homogêneo, pelo contrário, é muito mais difícil você falhar. Primeira coisa, né? É muito difícil você ter material completamente homogêneo na natureza, né? Você pega um conjunto de rochas sedimentares, por exemplo, elas vão ter planos de stratificação, né? Que se você aplicar um esforço ali, é muito mais fácil a rocha se deformar nesses planos de stratificação que já estão ali, né? Do que criar novos planos, né? Então, o que acontece, né? Você vai ter falhas e dobras, etc., né? Que elas vão se nuclear no contato entre um filito e um quartzito, por exemplo. E a gente vai ver mais para frente, quando fala de geologia, né, que existem diferenças aí. Um filito e um quartzito, eles têm ângulos de atrito interno diferentes, né? Então, assim, é muito mais fácil você deformar o filito do que o quartzito. Então, isso vai te ajudar a nuclear estruturas na porção hiperítica, mais do que na porção quartzítica. Pode ser também uma camada de sal em relação a um calcário, ou um calcário em relação ao quartzito, né? Sempre tem essa diferença aí de reologia ou de competência. É o que eu gosto de chamar aí da geleinha no meio do pão, né? Quando você aperta o pão, você vai deformar a geleia muito mais fácil do que o pão, né? Então, consequência prática aí de você ter esses planos de descontinuidade e de diferença de reologia entre os materiais, né? O que mais? Grandes cadeias de montanhas, né? Isso é incrível, que onde você tem grandes rifts, como é, por exemplo, o leste africano, né? Esse grande rift norte-sul, ele está se abrindo em cima de uma antiga cadeia de montanhas norte-sul, que é a cadeia de montanhas pan-africana lá do Oceano Moçambique, né? Então, uma vez que você criou uma zona de fraqueza, né, numa direção qualquer, você vai tender, depois que você aplicar esforços de novo na crosta, a deformar naquela mesma zona de fraqueza, né, naquela mesma direção. No Brasil, aqui a gente tem um exemplo lindo aqui, que é uma zona que vai desde do leste aqui de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, até lá no norte da Bahia, que isso é chamado de orógeno Itabuna Salvador Curaçá, que ele é um orógeno de 2 bilhões de anos, né? Um orógeno que vai, também chamado aqui de cinturão mineiro, ele vai subindo até a Bahia lá, né? 2 bilhões de anos. Depois a gente tem um sistema de rift do espinhaço, né, que é um sistema de rift que se abriu também na direção norte-sul, na mesma direção, em cima desse orógeno aí, né? Itabuna Salvador Curaçá. Por quê? Porque a crosta já estava mais fraca nessa direção. Então, uma vez que você aplica um outro estado de tensão distensiva em cima dela, ela tende a aproveitar essa direção. Depois a gente tem um rift de 900 milhões de anos, o rift Macaúbas, que abre em cima desse rift sateriano espinhaço, né, o rift de 1,75. O rift Macaúbas também vai abrir na direção norte-sul, vai abrir um golfo que vai gerar crosta oceânica ali, né? E esse golfo que gerou crosta oceânica, ele vai ser invertido, vai virar o orógeno Araçuaí, né? Também na direção norte-sul, tudo na mesma direção.
E o que vai acontecer o Horósgeno do Araçuaí? Ele é parte do sistema de cadeias de montanhas que gerou o supercontinente Gondwana, né, colisão dos blocos que formavam o Brasil com os blocos que formavam a África, né? E aí você formou o Gondwana ali, 500 milhões de anos. Quando você abre o Oceano Atlântico, né, começando em torno de 130 milhões de anos, até 60 milhões de anos por aí, né, 130 começa, o que vai acontecer? O Oceano Atlântico vai tender a abrir nessa mesma direção. Vê como é que o Oceano Atlântico vem subindo ali na direção nordeste, sudoeste. Quando ele chega mais ou menos na altura do Rio de Janeiro, ele começa a virar para norte-sul, né? Porque ele está aproveitando a estrutura do Horósgeno do Araçuaí. Então você vê como é que uma zona de fraqueza, uma vez que você cria uma zona de fraqueza na crosta, né, você vai reaproveitando ela diversas vezes, porque é o efeito de você ter tirado a coesão da crosta, né, e jogado sua reta de Coulomb lá para baixo. Você vê como é que isso funciona de maneira fractal, né? Existe uma autorreferência aí, né, tanto para a crosta quanto para rochas, quanto para minerais, né? Quebrou um mineral numa direção, você vai tender a quebrar naquela direção sempre. Quanto para planos cristalinos dentro dos minerais, né? Bom, falando agora de outros fatores aí, né, tem vários fatores que podem então influenciar esse ângulo de atrito interno e onde que a rocha vai romper, como a gente está vendo, né? Um deles é a pressão de poros. A gente tem um estado isotrópico especial aí, né, onde os fossilizamentos são iguais a zero, sigma 1, sigma 2 e sigma 3. E é útil em mecânica de rocha a gente considerar dois tipos de estado isotrópico, hidrostático e litostático. Pressão litostática, né, é o peso da coluna de rocha subjacente, como a gente já viu na outra aula, né? Existe uma integração aí, né, da densidade das rochas que estão por cima e da altura, né, do Z aí, vezes a gravidade, mas a gente pode simplificar isso aí para o nosso caso. Enquanto a pressão hidrostática é a pressão dos poros, da água que está dentro dos poros, né, também a altura aí. E na ausência de forças tectônicas, o estado de esforço no interior da litosfera corresponde à pressão litostática, que a gente já viu que não gera muita estrutura bonita, não. E a pressão de poros, o que é? É a pressão causada, né, pela reação dos fluidos aí no interior dos poros das rochas, né? Age no sentido contrário da pressão litostática. Então, tá aqui um monte de grãozinho de quartzo com água aqui no meio, né, um fluido conato aí. E quanto mais pressão, peso que você põe na coluna de rochas, que vai fazer esses grãos se tocarem, né, e fazerem força um contra o outro, você tem a pressão hidrostática, né, que é dessa aguinha que está no meio dos poros, que tende a resistir a essa pressão litostática, né? Quanto mais pressão você põe aqui, maior vai ser a pressão hidrostática tentando resistir. Então a pressão efetiva em qualquer ponto é igual à pressão litostática menos a pressão de poros, que tenta resistir a essa, né? Então a gente pode desenhar aqui as matrizes, né, com a pressão efetiva, que seria a pressão litostática menos a pressão de poros, que é uma pressão hidrostática, né? Quer dizer, é uma pressão diagonalizada aqui para a gente, não tem esforço cisalhante, né? O aumento na pressão de poros, né, então tende a diminuir a pressão efetiva média em qualquer ponto. Então o que ela vai fazer é deslocar o círculo de Mohr para a esquerda aqui no diagrama, né? Então a gente pode se perguntar qual é o efeito então de um aumento na pressão de poros na probabilidade de um material qualquer sofrer fraturamento. O efeito é que vai ser mais fácil sofrer fraturamento, né? Você vai fazer o seu círculo de Mohr ficar mais próximo da reta de Coulomb, certo? Bom, como a gente tem dois planos com sigma n iguais, mas com sigma s de sinal invertido, como a gente já viu na outra aula, né? Você tem dois planos conjugados de fraturamento, na verdade, que as tensões cisalhantes são iguais, mas em sentido diferente. Então, em vários materiais, principalmente mais próximos da superfície da Terra, né, você vai ter o fraturamento não em um plano, mas em dois planos, né? Você vai atingir essas duas retas de Coulomb aqui, em dois locais diferentes, de igual sigma n mais de sigma s com símbolo trocado, né? Então aqui a gente está em uma situação estável, situação crítica, situação impossível, né? Quando você chega aqui nessa região aqui da reta de Coulomb, você rompe o seu material, né? E o que acontece é que automaticamente o seu material vai ter perdido coesão, você vai mudar completamente esse estado aqui, né? Então a gente vê que o ângulo 2 sigma nesse caso aqui é igual a 120 graus, né? Então para a maioria das rochas na crosta terrestre, esses 120 graus acontece porque o ângulo de atrito interno é em torno de 30 graus. Para a maioria dos materiais, né? Não é uma coisa geral, mas a maioria dos materiais tem um ângulo de atrito interno em torno de 30 graus, que corresponde a uma reta de Coulomb com essa
inclinação aí, né? Isso quer dizer que na crosta terrestre, planos conjugados de fraturamento, em geral, farão cerca de 60 graus entre si. E a bissetriz desse ângulo agudo é paralela à direção de σ1. Isso é muito importante para a gente. Então, por exemplo, isso aqui, né, é um Graben e um Horst, né? Grabens e Horsts aqui. Esqueceram de pôr escalão, parece que é escala de afloramento, né? Onde a gente tem um plano conjugado de fraturas, né? A gente tem uma fratura de um lado, de falhas, na verdade, que você tem movimento, né? Uma falha de um lado e uma falha do outro. E as duas aqui, no caso, tem tensão cisalhante e tensão normal igual, né? Mas a tensão cisalhante é de sentido diferente. Então, numa falha aqui você tem um sentido horário, né? Ela desceu para um lado, e na outra falha você tem o sentido anti-horário, ela desceu para o outro, mas de sentido de cisalhamento igual. Então é por isso que vocês veem afloramentos muito desses planos conjugados de fraturas e de falhas aí, né? E aí a gente já pode pegar aqui e desenhar qual é o sentido de cisalhamento nos planos, qual o plano que corresponde aqui, né? E qual a direção de σ1. σ1 tem que estar na bissetriz entre esses dois planos, né? Está aqui no meio, σ1 aqui, né? Onde estão os outros esforços principais. A gente viu que no caso de Anderson lá, né, do estado de esforço normal, σ3 tem que estar na horizontal aqui, né? E o σ2 saindo nessa direção. Outras situações aí que a gente vê isso, né? Um padrão muito comum de fraturamento, você ter esses padrões em losango aí fazendo aproximadamente 60 graus entre si, esses dois planos, né? A gente viu que esse ângulo vai depender do ângulo de atrito interno, mas para a maioria das rochas está 60 graus entre si, né? E não só para rochas, né? Mas qualquer tipo de material aí que tem aplicado um esforço. Você vê que nesse caso essa janela aí, coitada, ela está sofrendo uma compressão aí que uma hora pode quebrar, né? Construir essa coisa aí não muito legal, esse prédio, né? Um resultado prático interessante do trabalho de Coulomb, Navier e outros é que, diferentemente do que a gente viu na teoria matemática, né, os planos de fraturas cisalhantes conjugados, em geral, não se formam na direção de máxima tensão cisalhante, né? A gente viu que a maioria dos materiais tem ângulo de atrito interno de 30 graus. Se fosse na tensão cisalhante, era para a reta de Coulomb, tensão cisalhante máxima, né, era para a reta de Coulomb interceptar aqui, né, 90 graus, para o θ dar 45 graus com σ1. Mas não é isso que acontece, né? Ela intercepta em ângulos menores do que isso, né? Desculpa, maiores, que dá 60 graus aqui, né? Então, na prática, esse ângulo vai depender de vários fatores, além do ângulo de atrito interno, porque além da tensão normal e cisalhante, né, você tem a profundidade, temperatura, pressão de poros, né, por aí. E aí a gente pode usar o modelo de Anderson para prever qual seria o ângulo de falhas normais de empurrão em regimes tectônicos distensivos e compressivos, né? Então as falhas normais, de acordo com o modelo de Anderson, elas vão se formar normalmente com ângulos altos em relação à superfície, ângulos de até 60 graus, né? Variar aí de 50, 45, 60. Enquanto as falhas reversas, né, elas vão se formar com ângulos de em torno de 30 graus, porque olha como é que você deitou aqui agora, né, a bissetriz dos ângulos fazendo 60 graus entre si. Então, normalmente falhas de empurrão e compressivas, né, elas tendem a ter ângulos bem mais baixos do que falhas normais. Isso na situação onde não houve nenhuma complicação, porque o que pode ter acontecido várias coisas aqui, né, depois. Você pode rotacionar a sua falha entre esses blocos, você pode ter reativação, uma coisa que é muito legal, né, quando você já tem uma falha normal e você muda o estado de tensões, né, você tira o σ1 da vertical e põe na horizontal. Como a gente viu, o material vai ter perdido coesão, vai ser muito mais fácil você causar um empurrão nessa falha que já está formada, né? Isso aí é uma coisa que acontece muito em bacias do tipo rift, que depois são invertidas, que viram orógenos, né? O que acontece aqui na Serra do Cipó, por exemplo, a gente tem a bacia Macaúbas com a borda falhada, né? Que depois ela é invertida quando você vira essa compressão e os blocos da África colidem com os blocos do Brasil, e aí essa falha normal da borda aqui da Serra do Espinhaço vai inverter, vai virar uma falha de empurrão jogando a Serra do Espinhaço em cima, Serra do Espinhaço não, supergrupo Espinhaço, Macaúbas, né, em cima do Bambuí. Vamos ver isso tudo aí no campo de estrutural. Podemos imaginar por quê, né, os ângulos variam bastante, porque o ângulo de atrito interno vai depender aí de temperatura, pressão e tudo mais, né. Bom, o Mohr ele desenvolveu o diagrama 3 séculos depois do trabalho de Coulomb, né? E experimentalmente, né, o Mohr foi mudando ali os fatores, e ele pode demonstrar que o estado de tensões críticos em que o plano é ativado varia de acordo com o aumento das tensões normais diferenciais aplicadas. Então não é uma reta, na verdade, ele vai variando com o tempo, né? Com as tensões normais diferenciais.
Então foi sugerida a envoltória de Moore, é um critério de fraturamento alternativo à reta de Coulomb, né? Então está aqui a reta de Coulomb, a envoltória de Moore, ela tangenciaria, né, os círculos que vão sendo desenvolvidos de acordo com a mudança aí no esforço deviatórico, né? Aqui ele fez para uma rocha anfibolita e aqui para carvão, por exemplo, né? Então a envoltória ela tem um formato curvo e não um formato reto como o de Coulomb, né? Outros critérios foram definidos também, tal como o critério de Griffith, né? E na prática a gente pode usar vários critérios ao mesmo tempo, dependendo da região do diagrama de Moore, para compreender o comportamento das rochas sob esforço. Isso aí vocês vão ver lá na geologia de engenharia, tá? Então, por exemplo, a gente pode ter uma região aqui do diagrama onde é melhor usar o critério de Coulomb, uma região do diagrama onde é melhor usar o critério de Griffith, né, que é um critério que envolve aqui o seu ciclo de Moore, principalmente na porção extensiva do diagrama, né? E uma parte lá onde tem outros critérios, como de von Mises aqui, tá bom? E você vê que aqui, ó, no caso do von Mises, né, o fraturamento vai acontecer naqueles planos que fazem 45 graus com sigma 1, né? Então, se você aumenta demais aqui a tensão deviatórica, né, você vai acabar caindo numa região onde o ângulo de atrito interno não é mais tão importante na ruptura, né? Vai fazer 45 graus como matematicamente a gente viu. Algumas questões aí para a gente pensar, e vocês tentam pensar nisso um pouco e responder, né? Probabilidade de um material rochoso qualquer sofrer movimento ou deformação num campo de esforço qualquer, qual seria a influência se você aumentar a profundidade na crosta, por exemplo? O que vai acontecer em relação ao círculo de Moore, em relação à reta de Coulomb, né? Vai ser mais fácil ou mais difícil você romper? Aumento da pressão de poros vai tornar mais fácil ou mais difícil? Se você já tem descontinuidade, já tem falhas no corpo rochoso, é mais fácil ou mais difícil romper, né? E a diferença entre as magnitudes dos esforços principais, esforço deviatórico e diferencial, o que vai fazer, né? Então, pensem nisso um pouco aí, tentando desenhar o diagrama de Moore e a reta de Coulomb, tá bom? Bom, essa foi o bloco 2 sobre tensão, tá bom? Tem uns exercícios para vocês fazerem, né? Vamos discutir sobre esses exercícios aí. E em fevereiro a gente volta com o bloco 3, que vai ser sobre deformação. Até lá e bons estudos para todo mundo.